Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Teoria Saturada de Graça na Arte Poética de Horácio. A arte poética de Horácio é uma pequena joia. São ao todo 476 versos hexamétricos que discorrem sobre poesia. Sim, ao contrário de outros tratados, como a Poética de Aristóteles ou sobre o Sublime de Longino, ambos em prosa, o de Horácio se caracteriza por uma intensa elaboração verbal. Mas não se trata da elaboração de um autor qualquer. Horácio, esse poeta latino do século I a.C., representa no imaginário ocidental o equilíbrio poético supremo, a harmonia absoluta, aquela precisão artística que, de tão exata, parece ter sido alcançada sem nenhum trabalho. Pois foi um poeta assim que pôs por escrito em versos reflexões centrais sobre o ofício de se criar obras literárias em verso. É, portanto, a arte poética de quem produziu grande poesia. Vistos mais de perto, porém, Horácio e a sua arte poética talvez não correspondam exatamente à caricatura construída ao longo do tempo, da visão racional de um poeta racional. A poesia de Horácio é bem mais do que isso. Em português, quando pensamos em Horácio, é meio inevitável pensarmos também em Ricardo Reis, o heterônimo de Fernando Pessoa. Com essa máscara poética, Pessoa explorou os temas caros à cultura antiga, como o famigerado carpe diem, numa linguagem latinizante. A economia e serenidade aí, o clássico enquanto paradigma plácido, mas falta na postura reverente encarnada por Ricardo Reis a verve, a ousadia e a graça, que são marcas adicionais da poesia de Horácio. Falta Álvaro de Campos. Talvez esse seja um enfoque mais adequado para a gente se aproximar da obra de Horácio. São essas as qualidades que podemos encontrar nos seus 4 conjuntos principais, as odes, os epodos, as sátiras e as epístolas, cujos temas e tons podem variar bastante. Apesar de as reflexões sobre poesia não estarem ausentes em outros poemas, especialmente em 6 outras peças suas em hexâmetros, foi só na arte poética que elas ganharam status de referência. Tradicionalmente, ela é apresentada como integrando o conjunto das epístolas, as cartas em versos. Trata-se, no caso, de uma missiva dirigida aos Pisões, ao que tudo indica uma família envolvida com o patrocínio às artes durante o império de Otávio Augusto. Ainda assim, ainda que possa ser alinhada ao conjunto das epístolas, a arte poética é uma obra meio única no interior da produção de Horácio. Corresponde a um lugar onde ele parece experimentar um didatismo meio sério, meio jocoso. É como se o poeta traduzisse toda a tradição de reflexão sobre criação verbal, vinda desde os gregos, num adornamento que desconstruía essa tradição na mesma medida em que a repunha em circulação, com uma estampa moderna. Para começar, a sua arte poética traz aquela falta de unidade e de previsibilidade que encontramos também ao tentar seguir os capítulos da Poética de Aristóteles, escrita mais de 300 anos antes. Mas Aristóteles, ao menos, era sistemático em seu método, havia um fio condutor mínimo alinhavando as seções. Já Horácio é errático e cria uma harmonia desarmônica. Em Aristóteles, o desarranjo na ordenação do material parece resultar do próprio processo de constituição da obra, através da junção de anotações. Em Horácio, ao contrário, ela parece ter a ver com um movimento deliberado de associação mais ou menos livre de um material vário. Em Aristóteles, o efeito final da escrita é certa aridez filosófica. Em Horácio, o efeito é de uma sofisticação sortida, num tratado que pode estar brincando com a sua própria natureza. O trecho inicial exemplifica bem esse ponto. Horácio abre sua discussão abordando 2 tópicos tradicionais da poética antiga, unidade e adequação, explorados através de outro lugar comum, o paralelismo com a pintura. A imagem inicial é a de um quadro que retrata uma mulher-cavalo ave-peixe, uma espécie de hipocentauro mitológico ainda mais bizarro e sem sentido. Como ela não despertaria o riso ao ser contemplada pela falta de nexo e conveniência? É um retrato deslocado, fora do lugar, que nenhuma liberdade artística poderia justificar. Na sequência, Horácio fala ainda de juntar aves a serpentes, tigres a cordeiros, de retratar golfinhos nas florestas e javalis no mar, ou seja, de unir num todo coisas que são díspares ou contrárias. Só que essa pletora de elementos desconexos e risíveis parece ser apresentada de uma forma propositadamente solta, como se Horácio já estivesse anunciando na abertura do seu poema que o seu tratado não é inteiramente um exemplo do que prega, como se houvesse uma distância entre o que diz e o que põe em prática.
Essa distância que talvez confira um sabor todo especial à sua arte poética e que serve de advertência quanto a lê-la na mesma chave em que lemos Aristóteles. Encarada assim, essa obra perde muito da sua sisudez habitual e desce do pedestal clássico redutor. O leitor destinatário da epístola, uma epístola pintada sem os rigores do conjunto uno e da adequação padrão, sorri do que Horácio diz censurar. Essa hipótese de leitura aproxima a arte poética do gênero satírico latino, um gênero que Horácio praticou em outros poemas e que acabou por se confundir pela semelhança fônica com o universo do sátiros grego, com Y, o seguidor de Dioniso. Satura, em latim, com U, deu saturar em português, e na Roma Antiga correspondia uma vertente própria, marcada pela saturação de elementos, por uma aglomeração desordenada e exuberante de enfoques. É o que vemos na continuação do tratado. Depois de abrir falando da unidade e do decoro, Horácio transita entre vários temas, desde o uso de palavras novas e a escolha dos assuntos, passando pelas abordagens dos metros e dos gêneros, até o papel do poeta e de como inspiração e transpiração se combinam na sua atividade. Em alguns momentos as ligações entre os tópicos abordados são mais evidentes, em outros são mais caprichosas, num zigue-zague que só reforça a impressão de que a coesão não foi privilegiada. Ao mesmo tempo, por meio dessa construção não sistemática, certas passagens vão ganhando autonomia e destaque, e junto com elas apontamentos ora profundos, ora ligeiros, ora sutis, ora escrachados. Por exemplo, ao falar da renovação de antigos termos e da cunhagem de novos, Horácio recomenda bom senso. Contra o estereótipo construído em torno do escritor clássico, ele não se porta como um purista e aceita, por exemplo, a importação do grego, desde que sem exageros, como ilustra ao empregar poemata para poemas. A discussão vai além do dado técnico, com uma digressão sobre a vida e a morte das palavras, numa analogia com a própria existência humana. Há gerações de vocábulos que morrem, como nós e o que é nosso. Por outro lado, há termos que voltarão à vida, num ciclo de transitoriedade que, exposto, traz a filosofia das suas mais famosas odes. Depois desse ponto, Horácio passa a um registro mais descritivo ao formular uma mini-história dos gêneros poéticos derivados de fonte grega. Isso leva de volta ao tópico da adequação, ao locus, ao lugar de cada um desses gêneros, e depois de volta mais uma vez ao enunciado dos gêneros. É o didatismo errático marcado pela miscelânea que nos faz lembrar dos trabalhos e dias de Hesíodo e das geórgicas de Virgílio, mas em outro tom. O curioso nesse miolo da sua arte poética é a atenção maior dada ao teatro, algo que intriga até hoje os estudiosos. Se o próprio Horácio não criou comédias e tragédias, se essas formas aparentemente nem eram populares na Roma do seu tempo, por que dar tanta importância a elas? Por que não se voltar para os gêneros lírico e jâmbico, aos quais se dedicou e que aborda rapidamente, sem entrar em detalhes? E por que afirmar com todas as letras que vai ensinar o ofício do poeta, nada escrevendo ele próprio? Sobre escrever a respeito do teatro, parece que Horácio está em parte simplesmente acatando a tradição que vem desde Aristóteles. Na poética do filósofo grego, a discussão se volta para a tragédia, com a épica entrando como paralelo ou contraponto. Por outro lado, falar do teatro e da épica por tabela é conveniente porque ajuda a dar destaque à ação e com ela o elemento moral em dois níveis, o da representação pelo ator e o da imitação pela plateia. O enfoque moral, vale lembrar, estava no centro da sátira latina. Mas dá para pensar também essa ênfase dada ao teatro, que não era a praia de Horácio, como uma forma de reafirmar o tratado como um não tratado, de reafirmar o seu didatismo brincalhão e sem alvo concreto. Isso poderia ajudar a entender a afirmação de que ensinava nada escrevendo. Como assim nada escrevendo, Horácio, quando a extensa obra que chegou até nós comprova que você escreveu muito? Na interpretação biográfica, o nada aí seria uma referência a alguma fase da sua vida em que suspendeu momentaneamente a produção poética. Só que Horácio, ao dizer que nada escreve, não faz outra coisa senão escrever. Para outros intérpretes, a saída seria subentendermos o adjetivo teatral, não escrevendo nada teatral, ou seja, ele ensinava sobre a poesia dramática sem tê-la escrito. É uma solução. Só que um pouco antes de dizer que ensinaria mesmo não escrevendo nada, Horácio tinha brincado com a figura do poeta enlouquecido, do poeta que despreza o labor poético, aquela mesma figura que vai reaparecer no final da arte poética.
Horácio afirma que, se ele próprio não se purificasse da sua loucura, seria um poeta imbatível e se autoproclama então um criador gauche, torto, desastrado, sem as qualidades naturais para o ofício. Claro, é uma ironia, mas dentro desse espírito poderíamos ler em chave irônica também o nada escrevendo, com o sentido de não escrevendo nada de valor, o que incluiria a própria obra em que isso é dito. A falsa humildade faria parte de um jogo, quase como se ele estivesse dizendo para não se levar a sério a arte poética, um texto sem valor didático. Ela corresponderia a um tratado voltado para si mesmo e, portanto, não ensinaria nada de fato. Podemos até, a partir da conhecida fórmula sobre se combinar instrução e deleite, celebrizada por Horácio no poema, deduzir que qualquer possível instrução presente nele está a reboque do deleite, ou que o deleite vem justamente da instrução poética pouco instrutiva, cheia de problemas, que fala do que não devia falar e deixa de falar do que devia. Talvez as cochiladas encontradas em Homero sejam as dele próprio, Horácio, porque, como ele mesmo diz, não basta a perfeição, é preciso envolver. Como na pintura, existe o quadro que, visto de perto na penumbra, agrada pouco, mas existe o que, visto de longe, sob a luz, vai agradar sempre. Pequenos defeitos não maculam grandes qualidades. A sua arte poética, da mesma forma, se fosse um tratado rigoroso e sistemático, que exige, como a poética de Aristóteles, o olhar minucioso, seria medíocre. Não por acaso é com a imagem do poeta medíocre que o tratado se fecha. Depois de mencionar Orfeu e Anfíon, as figuras míticas de músicos responsáveis por nos tirarem da selvageria com a bela arte dos sons e das palavras, Horácio retoma a relação entre dom e trabalho, entre gênio e arte, natureza e estudo. Na sua visão, ambos se completam, mas o poeta precisa ser, sobretudo, são, e não dar valor demasiado à inspiração, à capacidade inata. Há toda uma tradição por detrás desse debate. A gente lembra aqui do Íon de Platão, o rapsodo possuído e sem arte. Para Horácio, o dom precisa ser longamente trabalhado, como comprovam atletas e músicos. Só que a preguiça impera e a maioria confia no próprio furor divino para produzir poemas maravilhosos. Os puxa-sacos e aduladores dos poetas de posse, diz Horácio, tudo aprovarão, e o mau recitador não deixará seu poema repousar pelos recomendáveis 9 anos. Na caricatura final, será um louco como Empédocles, ou melhor, como um urso enjaulado, ou uma sanguessuga que agarra um pobre ouvinte e o suplicia. Eis que o poeta doido do final nos remete à pintura monstruosa e maluca, sem pé nem cabeça, do início. Sanguessuga, a última palavra do poema, é o pé que nos leva à cabeça, a mulher, cavalo, ave, peixe. São imagens que ficam na memória e unem o poema em sua falta de unidade. Saímos dele sem levarmos qualquer nitidez de um ensinamento articulado. A arte poética mostra-se um conjunto extremamente complexo de tiradas espirituosas, inteligentes e desconcertantes, que reforçam a suspeita quanto ao propósito real de qualquer ensino sério. Talvez seja a lição de uma arte didático-satírica, de uma arte horaciana, urbana e aguda, que vai além da aparente retidão poética. Lida assim, a arte poética serve tanto para criar poesia, quanto os trabalhos de Dias servem para arar o campo. Sim, seus ensinamentos gerais radicam na tradição aristotélica e têm a ver com a discussão de séculos sobre formas poéticas, mas o registro pode ser gracioso e cheio de alusões irrecuperáveis a debates contemporâneos. Nesse sentido, essa arte poética que se desconstrói pode servir adicionalmente como alerta para as nossas próprias teorias sobre criação literária na antiguidade greco-latina. Como a de que devemos nos aproximar de uma visão original dos gêneros e dos seus modos de produção e recepção e replicá-la para ler os textos. Horácio, junto com outros tratadistas e poetas metaliterários, foi recuperado como janela privilegiada para o entendimento de uma teoria antiga dos gêneros poéticos, que precisaria ser resgatada para que finalmente deixássemos de ler romanticamente os clássicos. Seria o recurso a um modo contemporâneo de abordar a literatura antiga, mais puro e correto por causa do rigor histórico. Só que no final o método fala mais de uma visão que é nossa, de uma visão que, se não for aplicada com cuidado, é ilusória, porque no fundo traz uma construção nossa da leitura antiga, não a leitura antiga em si. Esta não é recuperável. O temido cruzamento com visões modernas é inevitável e desejável. É ele que ilumina nosso presente e nosso futuro. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir e até a próxima.